paz do Senhor, querido professor. Graças a Deus por esta aula maravilhosa. Estou grato ao Senhor por mais uma oportunidade que Deus nos concede de chegar aqui para transmitir essa aula abençoada, a qual fala do livro de Deus, não é? Que nos dá sabedoria. Onde buscar sabedoria se não a do alto, não é verdade? Então, que possamos orar neste dia para que tudo vá bem, em nome de Jesus. Querido Pai, que tu possas ir a estender as tuas mãos poderosas sobre nós neste dia, Deus. E que essa aula chegue, meu Pai, ao entendimento e ao coração de cada professor. Sabendo, meu Pai, que o Senhor é quem traz a sabedoria. Aleluia, para cada um se desenvolver dentro da sala de aula com o seu aluno. É o Senhor quem nos dá a sabedoria, Pai. E que cada um neste dia, meu Pai, possa vir a usar os talentos que tu deste, meu Pai, para transmitir essa aula ao seu aluno com amor e dedicação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a nossa lição 4 de hoje diz: o livro de Deus nos dá sabedoria. E a lição de hoje está no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Os objetivos da nossa lição é compreender o que é sabedoria, não é? Desejar estudar a palavra de Deus. Não é só ter sabedoria, também estudar a palavra de Deus. Então vamos à definição do que é sabedoria. É a capacidade de fazer escolhas boas e distinguir o que é bom do que é ruim. A verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo. Não é só ter conhecimento, e sim saber aplicar o conhecimento naquilo que é certo. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a nossa memorização de hoje. Para colocar em sala com o seu aluno, eu trouxe a sugestão aqui de um tipo de quebra-cabeça, não é? Você vai levantando, vai misturando as letras até que fique todas desinformadas e o seu aluno possa arrumar tudo de novo. Mas vamos lá ler a memorização de hoje. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. Provérbios 2:6. Amém. Glória a Deus. E aqui, ó, eu vou utilizar aqui, que eu trouxe para vocês. Só é levantar e sair espalhando para que o seu aluno venha a formá-lo de novo. Entenderam? Se não conseguir fazer dessa maneira, faça só os quadradinhos, espalhe pela sala e mandem eles montarem o versículo de novo. Faça outro tipo de quebra-cabeça, um pedaço do versículo de cada cor, para que eles venham a montar e conseguir atingir o objetivo, que é entender o versículo citado pela lição. Amém? Eu acredito que eles vão amar trabalhar com quebra-cabeça dentro da sala de aula, fazendo assim uma montagem e tendo sabedoria de onde montar peça por peça. Amém? Então vamos para a lição de hoje. Glória a Deus. Aleluia. E a história de hoje fala sobre Filipe e o eunuco, ou etíope, né? Que era a cidade onde ele morava. Glória a Deus. E a história de hoje fala sobre um homem que desejava ter sabedoria. Ele desejava conhecer a palavra de Deus. E ele tinha saído da sua cidade para ir adorar em Jerusalém. Ou seja, na sua cidade não tinha onde ele adorar. Então existia o costume de ir para Jerusalém adorar. E lá ele comprou um pergaminho. E eu trouxe aqui, ó, mais uma vez como sugestão, aquele pergaminho que eu já tinha usado e eu tenho sempre ele guardado, porque toda vez que fala de uma lição que tem alguma coisa nas escrituras, eu estou usando ele. E ele comprou esse pergaminho onde tinha uma passagem de Isaías, no livro de Isaías. E ali ele lia aquela passagem, mas ele não entendia, não é? E aqui eu trouxe como sugestão essas caixas. O que não é nada difícil de se fazer, são caixas exatamente quadradas, você pode confeccioná-las. Eu revesti elas com papel de presente, porque sai um custo mais barato, então eu revesti elas de papel de presente, e aqui eu coloquei algumas imagens na frente, que você pode pesquisar pela internet e encontrar em qualquer lugar no Google, né? Uma mãe
lendo a Bíblia para o filho. Ou seja, ter sabedoria é buscar ler a palavra de Deus. Ter sabedoria é seguir os mandamentos do livro de Deus. Glória a Deus, aleluia. A sabedoria do mundo de nada vale sem Jesus, não é verdade? E aqui eu coloquei assim, ó, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, ou seja, seguir os seus mandamentos. Ser sábio é ir para a igreja, ouvir e aprender a palavra de Deus, como mostra aqui na imagem, um culto com as crianças, o pastor ensinando. Ter sabedoria é você compartilhar a palavra de Deus com seus amiguinhos, contar, chama eles, vamos estudar junto comigo a palavra de Deus. Então, ter sabedoria é compartilhar também com aquele que não conhece a Jesus. Então, foi exatamente isso que a lição nos explica hoje. Filipe ia explicar o que havia nas Escrituras e o eunuco não estava entendendo. Muitas pessoas ouvem a mensagem de Deus, leem a mensagem de Deus, mas não entendem o que está lendo. Então, aqui eu coloquei essa imagem, ó, para que o seu aluno venha entender que é necessário que você explique o que está na palavra de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Ter sabedoria, ó, e explicar para o seu aluno que o livro de Deus dura para toda a eternidade. Uma vez que eu entendi esta palavra, que eu li essa palavra, uma vez que essa palavra foi explicada para mim, eu apliquei no meu coração, ela vai durar para sempre. Glória a Deus. Então vamos para a primeira imagem da nossa lição. Eu trouxe 6 caixas, como eu já falei, e as imagens estão nela como um quebra-cabeça também. E depois que terminar a lição, você pode juntar os seus alunos no meio da sala e colocá-los eles para formar a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3. E aqui eu vou fazer da maneira mais prática para não tomar muito tempo, porque você pode movê-las de uma por um. Mas eu vou mover 2 de uma vez só, que é para sair mais rápido. Amém? Então vamos lá para a primeira imagem. Glória a Deus. Aleluia. E aí está a primeira imagem. Quando a carruagem vinha passando e Deus deu uma ordem a Filipe, vai lá e entra naquela carroça. Glória a Deus. Ter sabedoria também é ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Glória a Deus, aleluia. E ali ele prontamente no deserto, foi para o deserto, correu atrás de uma carroça e conseguiu entrar nela porque Deus tinha dado ordem e ele estava nesse negócio. Aquela vida precisava ser alcançada e o canal de bênção seria Filipe naquele dia. Glória a Deus. Então, a Bíblia ensina sobre este homem, né? Que não sabia, não conhecia a palavra de Deus, e Deus deu a ordem a Filipe para que quando aquela carroça passasse ali, ele parasse e falasse àquele homem. E ali ele falou para aquele homem que estava lendo o pergaminho no livro de Isaías, mas não conseguia compreender, porque os seus olhos estavam fechados espiritualmente. Então, Filipe perguntou a ele, entendes tu o que lê? E aquele homem disse, como eu vou entender se não tem quem me explique? Aleluia, glória a Deus. Assim também é com o seu aluno. Se você não explicar de maneira prática como aconteceu, o seu aluno não vai entender e alguém pode até mesmo interpretar de uma maneira incorreta. Não é verdade? E ali ele começou a explicar as Escrituras para aquele homem. Glória a Deus. E aí a gente vai para a segunda imagem, onde eu também vou virar. Você pode ir virando na sua sala passo a passo. Vira primeiro a de baixo, depois a do meio, depois a de cima. Mas vai chegar tudo na mesma conclusão. E ali vem a segunda imagem. Glória a Deus. Que fala assim, o homem disse que não entendia, porque ninguém havia explicado. Ele estava na carruagem e precisava de ajuda. Na mesma hora, Filipe subiu e começou a explicar. Glória a Deus.
E ali aquele homem começou a fazer perguntas, porque quando a gente quer aprender algo de Deus, a gente começa a perguntar. Aquele homem tinha o interesse de aprender. Ele tinha a sabedoria e não sabia. A sabedoria também é querer entender a palavra de Deus. Quando nós precisamos de ajuda, glória a Deus, não conseguimos entender a palavra, precisamos pedir ajuda a alguém. E foi isso que ele fez naquele dia. Entenderam? Então vamos lá para a próxima imagem, que é essa. Vamos virando. E ali, o seu aluno vai vendo que a cada momento que você vira a caixinha, tem uma imagem diferente. E aqui a nossa terceira imagem, onde o eunuco pergunta o que era necessário para ser batizado, não é? Porque ali Filipe explicou para ele que para ser salvo era necessário crer em Jesus e ser batizado. E ele perguntou: o que é necessário para ser batizado? Aí Filipe disse: água. Então ele mesmo viu no deserto. Deus providenciou água no deserto para que aquele homem fosse batizado naquele lugar, fosse salvo e chegasse em casa salvo, e também um missionário transmitindo essa palavra para aquela região onde ele morava, que não conheciam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui está a terceira imagem, onde aquele eunuco estava sendo batizado por Filipe, porque ouviu a palavra de Deus, porque creu e foi batizado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, amigo professor, essa sugestão que eu trouxe para você é para que os alunos possam trabalhar a mente, trabalhando, procurando que imagem se encaixa em qual, e que elas possam entender que nem todos são tão sábios, mas se você pedir a Deus, Ele dará. Então, a própria Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça, que Deus lhe dará liberalmente. Glória a Deus. Então nós sabemos que existe aluno que ele se desenvolve em alguma coisa e outros que não. Mas a sabedoria que vem do alto, ele pode ter como? Lendo a Bíblia, obedecendo aos mandamentos do Senhor, indo para a doutrina, para a escola dominical. Glória a Deus. Porém, você tem que fazê-lo entender que muitas pessoas no mundo são muito sábios, mas a sabedoria dele de nada vale se eles não estiverem enxergando a verdade que há em Jesus. Não tem utilidade a sabedoria do mundo. Por quê? Porque eles estão cegos pelo pecado. Então, a sabedoria dele, para Deus, não tem utilidade. Mas assim que ele entender que Jesus morreu por nós e que ele deve se arrepender dos seus pecados, Deus o usará com poder e autoridade para falar a muitos a sua palavra e fazê-los entender, glória a Deus, o plano perfeito e maravilhoso que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, incentive o seu aluno a também ser um missionário, obedecendo a voz de Deus quando Deus ordenar a falar a sua palavra para alguém. Peça ao seu aluno para orar. Deus, eu preciso entregar a tua mensagem para alguém, então me dê sabedoria para chegar até aquela pessoa e explicar o que está nas Escrituras. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esta aula maravilhosa, porque o Senhor nos dá sabedoria. Fique na paz. Eu agradeço a Deus pela sua presença, pela sua dedicação, e eu espero que a sua aula seja de bênção para a glória do nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.